período de grandes mudanças que estamos vivendo, a disrupção cultural. Vamos falar aqui o que é essa grande diferença que acontece com a gente nos dias de hoje. Então vamos entender, primeiro ponto aqui, antes de abordar os principais temas que envolvem isso, o que é por si próprio a disrupção cultural, principalmente o ponto da diferença entre o pobre e o rico, sobre algo muito distinto e diferente um do outro, uma coisa que é tão forte que ela sai de fora do contexto comum. E dentro desses casos, nós vamos abordar aqui principais coisas e temas que estão no nosso dia a dia, que a gente enfrenta, só que estão de forma implícita sobre essa disrupção cultural. Entre diversos pontos que envolvem a disrupção cultural, ela é primeiramente na questão da mentalidade, a questão do trabalho, a forma que as pessoas trabalham, a questão de economia e controle de finanças pessoais também, a forma que a gente vive na sociedade. E é claro que isso também envolve investimentos. Então vamos abordar 3 tópicos principais aqui sobre essa questão de disrupção cultural que é indispensável a gente comentar e falar. Primeiramente, a mudança na visão sobre trabalho. Isso é totalmente diferente entre contextos onde a gente pensa em desenvolver carreira, em ter um emprego estável, trabalho estável, uma pessoa que busca empreender e investir em busca de liberdade financeira. Entre contextos que são totalmente diferentes, uma visão está alinhada com um propósito, outra visão está alinhada com outro propósito. Isso é totalmente disrupto, porque é justamente onde um caminho vai traçar uma estratégia totalmente diferente da outra, onde muitas questões podem sequer ocorrer na vida da outra pessoa no momento da tomada de decisão. Então, isso é o que a gente vive hoje. Hoje você pode estar escolhendo para poder trabalhar para comer, trabalhar para poder investir cada vez mais, crescer o seu patrimônio. E na nossa vida é assim. A tomada de decisão, em muitos momentos da vida, pode ser muito disruptiva. E é claro, fazendo oposição aqui, né, entre a pessoa que busca se manter fixo no emprego, entre a outra que busca empreender e aumentar mais, né, em busca da liberdade financeira. A pessoa que busca um emprego fixo, que está ali mantendo sua carreira, ela quer o máximo possível preservar o seu esforço e manter o mínimo que ela pode fazer ali dentro de uma empresa, às vezes evoluir de cargo, crescer dentro de um negócio existente, mas de forma alguma, fora do padrão comum, ela vai, porque ali ela quer se manter, ali é o padrão fixo na forma de pensar, no que ela busca, no que ela quer. E em oposição, em controverso a isso, existe algo que é totalmente volátil, algo que é totalmente incerto e totalmente arriscado entre a liberdade financeira e a economia, que é girado entre esses contextos. Então, para você poder ganhar mais, você precisa investir. Claro que nem sempre é o resultado certo, tem muitas chances de erro. Empreender pode fazer dar errado muitas vezes, até dar certo. E é fato que você só vai saber tentando. Essa é a maior grande verdade. E por que eu tô falando isso? Porque que isso tem correlação com uma mentalidade que segue um padrão no quesito de estratégia em segmento de carreira. Porque aquela pessoa, ela tá num momento de vida e ela olhar outro contexto, ela vê algo na sociedade distinto do que ela faz, é muito disruptivo. E esse é o contexto muito padrão que a gente vive hoje em sociedade brasileira. Porque poucos de nós temos incentivos fiscais sequer para empreender e investir. Muitos negócios já são grandes e existe uma barreira enorme de entrada para diversos negócios. Então, não é uma tarefa que venha a se pensar de uma hora para outra. É algo que exige planejamento, estrutura, capital. Claro que muita disposição e coragem para uma pessoa assumir essa posição e isso. E qual que é o reflexo disso dentro dos investimentos? Ele é totalmente aplicável, né? Então, o cara que vai pensar de forma menos disruptiva, ele vai ter ali uma abordagem na escolha de seus ativos, no que ele acredita, em suas crenças e no que ele aceita ferir risco, entre algo mais conservador. É claro, porque ele não quer arriscar parte do que ele já construiu, ele sequer na vida dele tomou decisões em pensar diferente. Então, nos investimentos, muitas das vezes não costuma ser tão diferente do que ele vive e do que ele passa. Então, os perfis também são adaptados para quem investe e leva uma vida normal nesse quesito, nesse conceito também. Claro que o cara pode ser que ele tenha uma referência a risco boa, interessante, a investir em um momento melhor da sua vida com um capital mais aberto a aceitar risco. Isso é padrão porque é claro que existem opções que comprovam hoje que até para quem é conservador pode ter uma pontinha, um pezinho em renda variável fora do seu contexto em carteira geral. E a disrupção ela começa nos investimentos no momento em que a gente observa o tipo de investidor agressivo, tipo de investidor moderado para agressivo
Porque nesse perfil, nessa situação, já vem com uma abordagem diferente. Entre as escolhas dos ativos, a aferência a risco, ela já é comum, ela já é frequente. E dentre as escolhas que a pessoa já teve em vida, aquilo para ela é natural. A disrupção que é totalmente incomum para uma pessoa pode ser natural para outra. E nesse contexto, pode haver muitas diferenças, né, entre julgamentos também dentro da nossa sociedade, né? O cara que arriscou o dinheiro todo em Bitcoin lá, a pessoa que resolveu abrir um negócio que era totalmente incerto, que pegou dinheiro emprestado, fez dívida. Isso gera conflitos e incertezas e nos questionam diversas vezes, só que às vezes por contextos que não são nem relacionados a nós. E isso é algo que é complicado de lidar porque estamos falando com seres humanos, não estamos falando com máquinas. E como seres humanos, cada um temos nossas opiniões. Gostaria que você deixasse a sua aqui também. E isso traz pontos de vista e conceitos diferentes do que podem se aplicar ou não. A verdade para uma pessoa pode ser outra para outra. O contexto de vida, de vivência de uma é diferente para outra. E isso se relaciona também totalmente com as experiências que as pessoas passam. Então, a pessoa que é traumatizada com alguma coisa, ela sempre vai opinar e vai falar sobre algo relacionado àquele assunto de forma julgatória. E isso pode ter grandes impactos nas nossas comunicações também. É por isso que hoje a gente ouve falar tão bem de um ponto sobre uma questão política e também sobre outro ponto. É por isso também que a gente escuta sobre quesito de investimentos, que Bolsa de Valores é uma coisa e por isso que Bolsa de Valores é outra. Entende? Então esse é um dos principais pontos para a mentalidade. Outro ponto aqui que vamos falar também é sobre a evolução no modelo de riqueza que a gente vive no contexto da sociedade hoje. Então tem aquela cabeça de uma pessoa que pensa que é somente através do trabalho para conseguir, para conquistar, trabalhando muito, se esforçando pra caramba para conquistar e ter as coisas, que é o meio correto, que é a forma que vai adquirir e que essa é a forma certa, que se você está fazendo diferente, você pode estar errado. Se você está errado, vai acontecer alguma coisa na sua vida, vai mudar muitas coisas. Então isso é uma forma de pensar. Pode ser muito pejorativa, de fato, mas tem muitas pessoas que agem e lidam dessa forma. E a disrupção cultural vem quando, a partir desse momento que tem uma oposição a isso, um grande exemplo seria construir de forma inteligente os seus planejamentos financeiros, através de outras formas também, entre em conflito, porque a pessoa até então só conhecia uma forma e aquela forma que ela viu dar certo, que aconteceu com outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é muito novo, é muito recente uma informação de que hoje nós temos disponibilidade em acessar o mercado financeiro, ter lucros com operações, em muitos dos casos não necessariamente chegar à liberdade financeira, né, porque isso é construído com o tempo, mas de ter ganho sim e crescimento de capital em conjunto com uma outra renda que você possa ter, do que a realidade que ela vivia. Então, esses contextos diferentes, ele chega de uma forma muito impactante. E isso leva a, novamente, pensamentos pré-jogativos. Vamos falar aqui sobre um ponto final, para não se estender tanto essa conversa, sobre a influência da tecnologia no nosso contexto atual entre a disrupção cultural. A influência da tecnologia, ela é fato que, para uma pessoa que é adaptada em fazer transações, seja em seus aportes financeiros, em seus pequenos controles em gastos e receitas, ela é totalmente diferente de alguém que não utiliza algo como tecnologia hoje. A diferença ela não está somente para você, que é cliente final, pessoa que utiliza no dia a dia ali o celular, mas também para as empresas e muitos negócios que estão relacionados à nossa vida hoje. E coisas que nós já fazemos, como é só visualizar ali, é só entrar no site de uma empresa, dentro dessa estrutura toda, existe uma estrutura gigantesca para controle dessas informações. E o mundo digital de hoje está embasado, enraizado sobre isso. Então essa transformação em disrupção cultural, ela é totalmente impactada no quesito tecnológico. E a gente está aqui, está sobre um contexto digital, em comunicação virtual, por rede. E isso que é algo não adaptado para muitas pessoas e em muitos contextos diferentes, que ainda hoje existem muitos julgamentos sobre essas questões. Então é justamente esse o ponto que eu queria tocar aqui em dizer para você. A mudança na forma que a gente lida com o dinheiro hoje, ela é totalmente disruptiva entre cenários que a gente utiliza e não utiliza. É um predestino e assim, é totalmente disruptivo porque nós já viemos de uma cultura da onde se utilizava papel, o principal meio de conhecimento é derivado de escrita, e nós viemos começando a ter uma visão de adaptação ao que é dentro do digital, como notebooks em faculdades, entre outras coisas que
estão já padrões do cotidiano do dia a dia hoje. E você, o que você achou sobre esse conteúdo? Para você, a disrupção cultural hoje, ela é relevante? Ela é algo que traz uma diferença no seu contexto? Ou ela é algo que não tem sentido? O que você diria sobre deixar de fazer algumas coisas por não adaptação? Qual a sua opinião sobre esse contexto? Deixa aqui nos comentários. E é isso, ficando por aqui, até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe. Até mais.